Que alegria, que alegria! Boa noite a todos. 7 horas em São Paulo. É um prazer imenso estar aqui na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Já estou vendo que tem gente na sala, quero dar as boas-vindas a você. Estamos começando a nossa live. Então é importante que você diga de onde você é, de que estado você está falando, de que cidade. Olha, Vanessa está na sala, Mara, Valéria, querida, Marli, Reginaldo, Gilson, querido. É legal. A gente sabe que tem muita gente que conhece essa casa, que é uma referência, né, de PNL no mundo, e é o maior centro de practitioner que a gente tem aqui na América Latina. Então, estar na SBPNL é estar num lugar onde o conhecimento ele é muito valorizado, e para mim é uma honra poder estar aqui dividindo hoje a live. Mais gente entrando. Então, Joyce, querida, Lana, um beijo, Lana. Sérgio, Sérgio tão querido. Sérgio de Santos também, e aluno aqui da SBPNL. Coloque a sua cidade para poder saber, que é muito legal, que é uma oportunidade da gente estar juntos. E se tem alguém que você ama, que você sabe que vai tirar bom proveito de um tema tão importante quanto comunicação, você avise pelo WhatsApp, avisa para a pessoa, olha, está começando. A gente sabe que por conta de tantas coisas no mundo virtual, tem uma hora que a gente tem até um congestionamento, né? Tantas lives, tantas reuniões, mas esse é um momento que eu prometo a vocês que é um momento que você vai se divertir e refletir. É um momento também de ferramentas e de conhecimento. Boa noite, Andradas, Minas Gerais, Cristiane. Meu abraço. Tiago de Itupeva. Que legal, que legal. Nabil, querido Nabil, grande contador de histórias, é aqui também da casa. São Caetano do Sul. Luciene, muito bem. Hoje, como eu disse para vocês, o tema ele é apaixonante, porque é descobrir qual é o segredo dos grandes comunicadores, né? Existe uma falsa sensação de que as pessoas que se comunicam bem, elas têm um dom. Na verdade, existe muito trabalho e muita técnica por detrás disso. Algumas dessas pessoas têm até mais facilidade, né? Mas a gente está sempre aprendendo. E ser criativo é algo muito importante em cima disso. Então, eu queria começar da forma como eu gosto de começar, contando histórias. Vou contar uma que... Era uma vez um leão que era o rei daquele território, e o leão convocou uma reunião. Nessa reunião, o macaco pediu a palavra, e o macaco, ao falar, o macaco gesticulava, o macaco pulava, e o macaco fez grande sucesso, e todos os bichos estavam encantados. Nem bem terminou a participação do macaco, o burro ficou enciumado e achou de imitar e foi fazer o que o macaco estava fazendo. Acontece que o burro não tinha a menor técnica e ficou todo desajeitado. No princípio, ele começou a criar um clima ruim e as pessoas até estavam tentando prestar atenção, mas daqui a pouquinho os bichos acharam que realmente estavam perdendo tempo e ele saiu aborrecido da reunião. A história nos ensina que querer imitar os outros sem prática, sem habilidade, sem conhecimento, pode ser uma armadilha. Cada um de nós tem habilidades. O macaco tinha deles. O burro tinha outras habilidades. Então, quando é que eu reconheço as minhas habilidades
e as coisas que são um desafio maior para mim. E quando é que eu estou disposto a aprender? Se você está aqui no canal da SBPNL, com certeza você está disposto a ouvir e aprender. Vou passar aqui adiante. No palco da vida, todos nós estamos sempre atuando. Essa que é a verdade. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não tenho a menor habilidade para as artes cênicas, para teatros, eu não tenho, sim, mas quantos de cada um de nós, muitas vezes, não somos obrigados a interpretar numa situação? Quando, às vezes, você está triste e, ao mesmo tempo, você não quer passar isso para a plateia, você entra num outro estado. Nesse momento, você também não está atuando? Isso não deixa de ser uma atuação? Quando eu preciso contar uma história, quando eu preciso sensibilizar uma plateia, eu estou lançando mão de um recurso que é de atuação. No palco da vida, nós estamos sempre atuando. E eu trouxe aqui na apresentação para vocês que a arte de ser um bom comunicador tem a ver com protagonismo e tem a ver com saber se colocar na situação, né? Onde você vai ter destaque. Na historinha que eu comecei contando, que é uma fábula curta, né, para ilustrar, um macaco tinha essa habilidade com facilidade. E o burro achou que era muito fácil ir lá e só copiar. E não é assim. Então, a gente tem, durante a nossa vida, de uma forma geral, e isso eu acredito que acontece com cada um de vocês, ou pelo menos com a maioria de vocês, a gente tem um objetivo de alcançar, né? A gente está sempre em busca de obter algo, com aquela conversa, com aquela reunião, com aquela apresentação. Eu preciso entender quais são os recursos que eu tenho, os meus recursos internos, e o que eu tenho de aprendizado para me comunicar de uma forma melhor. Em PNL isso é muito forte, porque a gente tem um pressuposto que diz a responsabilidade da comunicação é do emissor, daquele que comunica. Então, se as pessoas que eu estou interagindo não estão entendendo aquilo que eu estou querendo passar, o problema não está do outro lado, está aqui, porque eu não tenho controle sobre o outro, mas eu tenho controle sobre mim mesmo. Então, o conteúdo dessa live de hoje é para o seu lado profissional e para o seu lado pessoal também, porque cada um de nós precisa sempre se comunicar. Nós somos seres que se comunicam. E aí, quem são os grandes comunicadores? Aí a lista é enorme, eu tive um cuidado ao colocar aqui para vocês. Eu coloquei o Steve Jobs, que era uma pessoa que comunicava, mas um homem que ensaiava milimetricamente cada apresentação, por isso que são lendárias as apresentações de quando ele lançou o iPad, quando lançou o iPod, né? Tudo aquilo foi milimetricamente trabalhado para ser uma apresentação e para ter o impacto. Trouxe aqui o Barack Obama, né, que é conhecido por ser um excelente ouvinte. Veja o que aconteceu agora recentemente nos Estados Unidos. Vocês viram as declarações dele, a forma como ele tem de comunicar, dele se posicionar, mesmo quando ele é contra, quando ele discorda de algo, ele tem uma forma de dizer que prende a nossa atenção. Eu coloquei aqui o Churchill, que é uma das pessoas que é mais citadas, né? Principalmente quando se fala em batalhas, em guerras, a habilidade, a capacidade e a inteligência que Churchill tinha. Mas não era só inteligência, ele tinha também uma habilidade para se comunicar, para conversar no meio da Segunda Guerra com o povo britânico. Aqui eu sempre sou aberto a todas as religiões, né? Então eu respeito todas as religiões. Eu estou colocando aqui a figura do Papa Francisco, mais do que um líder católico. Eu estou colocando ele aqui como uma pessoa que independe do seu credo. Vocês já tiveram a oportunidade, se não tiveram, fica aqui o convite, de assistirem os vídeos do Papa? A comunicação do Vaticano que envia, são vídeos curtos, 1 minuto e meio,
2,5, não chegam a 3 minutos. A forma como ele se comunica, né? O carisma que ele tem, a maneira simples de falar coisas que tocam o nosso coração. E às vezes coisas que são complexas, quando passam pelo Papa Francisco, você indubitavelmente fica pensando, puxa vida, não tinha pensado sobre essa ótica. Então, o Papa Francisco é um grande comunicador por excelência. E eu coloquei aqui, não por acaso, por último e não menos importante, uma figura muito conhecida para quem está acostumado a ver o TED, que é o Bryan Stevenson. O Bryan teve a maior ovação, né, aplaudido de pé por mais minutos em toda a história do TED. O TED, para quem não está familiarizado, é uma plataforma que oferece conhecimento e convida pessoas de diversas áreas para falar com apresentações em média de 18 minutos. O desafio é daquele palestrante falar de forma apaixonada sobre aquele assunto, de uma forma que toque o coração da plateia, da audiência, que faça pensar. E muitas pessoas de diversas áreas e de diversos estilos compareceram. Mas, segundo Carmine Gallo, que trabalhou durante muito tempo nas organizações do TED, e autor desse livro que eu trouxe aqui para vocês, falando de storytelling e citando exemplos, é um livro gostoso, fácil de ler, porque conta histórias. A maior ovação, né, que aconteceu foi do Bryan. E 68% do tempo, isso é importante, eu vou repetir, 68% do tempo, que eu falei para vocês que é de 18 minutos, da apresentação, o Bryan contou histórias. Olha a força que isso tem. Ele conseguiu, com suas palavras, criar imagens que geraram sentimentos e que mexeram com o comportamento daquela plateia, contando histórias. Para ter uma grande apresentação, eu separei aqui, a nossa live, vocês sabem, a gente só tem 1 hora, então eu tenho que ser mais assertivo. Eu separei 3 pontos que eu considero os pontos fundamentais. A primeira é quando você vai se apresentar, e todo grande orador tem isso, é o autogerenciamento. Muitas coisas estão acontecendo. Eu dependo do sinal. Eu tenho um anjo da guarda que está aqui, que é o Guilherme. Ele está aqui para que aconteça alguma coisa. Eu tenho aqui do meu lado a Verônica. A Verônica está me ajudando, vão ter perguntas. Ela está vendo, tem a conexão. Eu tenho o Gilberto Cury, que eu tenho completa admiração. Ele está perto de mim aqui, né? Eu estou autogerenciando porque ele é uma pessoa importante para mim, então a opinião dele também é importante para mim. Eu estou validando se eu tenho água, eu fui no banheiro antes, eu estou me gerenciando até onde eu tenho fôlego, aonde eu não tenho, a audiência está boa, estão participando, a todo momento eu preciso estar prestando atenção em vocês, embora eu esteja aqui no virtual, né? O que torna os nossos cursos aqui na casa, cursos de referências e cursos absolutamente bem avaliados, é justamente a preocupação com quem está do outro lado, com você que está interagindo, você que está dispondo do seu precioso tempo para estar aqui me ouvindo. Então, de que maneira, né? Eu preciso me autoconhecer, eu preciso estar consciente do que eu quero aqui. Eu tenho que ter um começo, um meio e o fim. E eu preciso que durante esse tempo e as histórias que eu vou contar, eu tenha a participação de vocês. Tudo bem? Estou indo muito rápido. Se eu tiver, vocês, por favor, escrevam até aqui, tudo bem? Primeiro ponto fundamental de um grande comunicador é a sua capacidade de autogerenciar. Eu vou ter mais tempo, eu vou ter menos tempo. O que é de essencial que eu tenho que passar para vocês? Preparação e apresentação. Para eu chegar nessa apresentação de hoje, eu me preparei. Então, improvisa melhor quem ensaia mais. Pode parecer um paradoxo o que eu estou falando para vocês, mas exatamente o que os grandes comunicadores fazem. Eles ensaiam muito. O músico de jazz improvisa muito, porque ele tem muito conhecimento de música. E aí ele pode brincar e ele pode improvisar. Então, para eu fazer uma boa apresentação, eu preciso me preparar, né?
O macaco provavelmente tinha essa facilidade e estava preparado. O burro não se preparou, mas quis se apresentar. E aí acabou que passou vergonha e gerou ainda constrangimentos. Isso tem muito a ver com a sua competência. Saber o que você quer falar. Eu estou falando de um assunto que eu domino. Então, se acontecesse qualquer coisa e o Guilherme me falasse assim, olha, estica a live, mas tem que ser de 2 horas, não vou ter problema nenhum, eu posso passar horas e horas falando de um assunto como esse, que é um assunto que eu sou apaixonado. Eu tenho 5 livros publicados de história, eu adoro isso, então eu não tenho problema. Então é importante você se preparar para você poder fazer uma apresentação. Né? Estar preparado. Né? Tá no 4º ato do Hamlet, de Shakespeare, o estar preparado é tudo, né? Porque te coloca num estado que você está receptivo. É importante estar sempre atento ao grupo. Eu estou aqui, eu estou olhando para o que vocês estão escrevendo, eu estou percebendo se eu vou mais devagar, se eu vou um pouco mais lento, se eu posso contar uma outra história que não estava no planejamento, mas eu posso contar. Eu estou aberto. Né? Um grande comunicador, ele vai disposto a interagir com o grupo. Ele não vai com algo fechado. Ele se prepara, mas ao mesmo tempo ele está aberto. Vocês já viram aquelas pessoas que na verdade elas não estão se comunicando, estão fazendo apenas um pronunciamento, elas não querem interagir. Lê isso e acabou, é isso. A diferença quando eu estou preparado e estou aberto a eu poder me apresentar de uma outra forma. Tudo bem até aqui? Esse é um segundo ponto fundamental. Né? Se eu vou falar de algo, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso ser curioso. Terminando essa live, eu tenho certeza que muitos de vocês vão procurar saber quem é o Brian, procurar o TED dele, tem ele em inglês, tem ele legendado. Achar curioso, né? De repente, a gente começar uma apresentação como essa, citando o vídeo do Papa. Se você não conhece o vídeo do Papa, talvez você fale assim, uma boa, vou ver. Tudo bem até aqui? Terceiro ponto fundamental é a habilidade, que é o que a historinha curta que eu contei no início, o burro não tinha, né? Quando ele quis se apresentar. Ele queria o calor do aplauso, né? O bom contador de histórias precisa entender que a história é mais importante do que ele. Né? O bom comunicador, ele também sabe disso. Né? Há uma luta interna contra o ego, né? Contra a vontade de aplausos, de esticar, de fazer. Eu preciso ter habilidade para me apresentar. E aí eu volto ao início do nosso trabalho, quando eu falei do palco da vida. Quais são as habilidades artísticas que você tem? Não, porque a apresentação, eu tirei o óculos, eu coloquei o óculos. Eu tenho a água do lado, eu tenho uma vela, né? Não é macumba, mas eu gosto de toda vez que eu vou contar a história, eu trago uma vela. Porque um dos meus lemas é que quem conta uma história acende uma luz no mundo. Então essa vela me lembra que eu vou contar histórias e lembra também que através de uma história eu posso iluminar o ambiente. Eu quero contar hoje uma história para vocês, eu preparei essa história. Então eu tenho que ter essa habilidade para ter essa história preparada. Mas de repente eu vou perceber que de repente vem uma pergunta e que essa história já não é mais tão adequada. Eu tenho que estar aberto a mudar de história. E qual é a outra história que eu vou contar? Uma história que eu esteja preparada, que eu tenha controle dela. Por isso é importante a gente praticar, né? O seu corpo, a sua voz. Eu estou aqui, eu sou muito sinestésico, então eu estou aqui me controlando, eu não quero me mexer demais, não quero ir para frente demais. Se eu vou para frente, a minha cara vai ficar grande na câmera, né? Eu não posso me mexer demais, se eu ficar se mexendo demais vai dar enjoo, vai parecer uma partida de ping-pong. Já fizeram live com uma pessoa que não vai parando, que não vai se mexendo, que vai andando? Isso prejudica também a comunicação. Tudo bem até aqui? Estão escrevendo? E aí vem algo muito, muito sábio que o Robert Stone, que é um escritor, ele colocou que contar histórias é tão necessário quanto o pão. Não podemos nos imaginar sem isso, porque nós
somos uma história. Cada um de vocês é uma história. E quando você partir desse mundo, da forma como eu acredito, as pessoas vão se lembrar de você pelas histórias que você contar. Essa é a sua herança. E quando eu estou dizendo isso, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui na sala são capazes de se lembrar de algo que seu avô, que a sua avó, que seu pai, que a sua mãe falou e que você guardou isso para si. A capacidade que tem uma boa história. Como é que eu posso escolher uma história para eu contar? Que histórias eu conto ao meu respeito quando eu conheço alguém? Eu estou interessado, é um encontro, é a primeira vez, hoje está mais difícil, porque tudo está online, né? Se bem que tem happy hour online, mas eu estou aqui, eu estou conhecendo uma pessoa. Que histórias eu falo ao meu respeito? Que histórias a outra pessoa está contando? O que é de mais relevante na minha história? E aí eu entro na seguinte questão. Que história eu vou escolher contar? O que faz uma boa história ser uma boa história para ser contada? Depende do contexto. Eu posso abrir mão de um conto de tradição oral. Comecei contando uma fábula de 2 minutos de Esopo, uma fábula que tem mais de 2.500 anos, que atua num nível de comportamento. Aliás, Esopo tinha a habilidade, ele era um escravo grego, né? E há uma divergência se ele era manco ou se ele era gago. Ele tinha uma deficiência e era escravo. E tinha uma criatividade, uma habilidade para contar e inventar histórias que ele conseguiu a liberdade dele. Isso na Grécia Antiga. E Esopo não poderia criticar diretamente, ele sendo um ex-escravo, as pessoas de uma alta hierarquia. Mas ele fazia isso através de fábulas. Então ele queria falar de líderes teimosos, então ele criou a fábula das 2 cabras. Né? Existe até uma expressão cunhada até hoje, teimoso como uma cabra. É uma fábula maravilhosa para falar isso. Ele cunhou fábulas, a raposa e as uvas, para falar de quem desdenha que comprar. Então, uma pequena história eu posso ilustrar e abrir a minha apresentação de tal forma que a pessoa possa pensar. Eu posso escolher um conto religioso. Por que eu vou escolher? Hoje a gente está num dia, para aqueles que têm fé, que é um dia lindo e importante. Hoje é dia de Corpus Christi, né? Hoje é um dia sagrado. Eu tenho certeza que muitas pessoas respeitam e lembram desse dia. Era um dia que, se a gente não tivesse em pandemia, as ruas estariam com tapetes lindos. Existe uma tradição muito grande de fazer os tapetes feitos com serragens coloridas de Corpus Christi, né? A história de Jesus é uma história linda para ser contada, independente da religião, né? Cristo, na Bíblia, chora 3 vezes. Né? A primeira vez, quando ele vai chegar para visitar Lázaro e ele já morreu. Então, isso traz uma humanidade. A segunda vez, quando ele entra em Jerusalém, no Domingo de Ramos. E na terceira vez, quando ele está no Monte das Oliveiras. Hoje aqui não é um dia de falar de pregação. Estamos falando de grandes comunicadores. Jesus era um grande comunicador. Ele fazia uso das parábolas. Ele contava histórias. Por isso as multidões o seguiam. Perceba a capacidade e a força que tem quando alguém conta uma história para você. Pode ser um conto de autor. Existe um autor, então eu vou pegar um texto de um autor. E aí, nesses dias de internet, por uma questão ética, é muito importante e de valor você dar o nome do autor. Então eu vou contar aqui a história do Gigante Egoísta. É um texto antigo, do século XIX, foi escrito por Oscar Wilde. Então é importante eu dar o nome e a referência. Na minha apresentação, na sua apresentação, você vai fazer uma live hoje, você vai fazer uma reunião, você aprendeu uma história. Existe um autor dessa história? Dê o nome do autor. Isso faz toda a diferença. Isso só te engrandece quando você tem a capacidade de reconhecer e dar a fonte, a referência.
Tudo bem? Tá indo muito rápido? Verônica, me fala, vocês vão me falando se eu estou indo muito rápido ou não. Vou pedir para o Guilherme tirar agora essa tela aqui para eu poder contar uma outra história para vocês. Aí fica sem o PowerPoint e aí sou eu com vocês. Depois eu volto para falar de dicas de ouro. Quem está no online, eu sei que adora essa questão da gente ter dicas. Então, eu vou aqui colocar uma música baixinho para contar uma história para vocês. No 3 a gente vai dizer era uma vez. 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez um homem que tinha uma capacidade extraordinária para mexer com madeira. Era mágico. E eu vou iniciar a história lembrando que quando ele tinha 3 anos, ele já conseguia, com 3 anos, fazer os brinquedos dele com madeira. E com 6 anos, ele era capaz de distinguir tipos de madeira só pelo olfato. Bom, ele vivia numa cidade muito pequena e o pai e a mãe deles, ao observar o comportamento daquela criança, acharam que seria natural que quando ele entrasse na adolescência, ele seria matriculado numa escola de marcenaria. Ele tinha habilidade para isso, era natural, era dele mesmo. E quem é pai e mãe aqui vai entender o que eu vou falar agora. Porque num dia ele tinha 6 anos e no outro dia ele já estava com 14. Passa muito rápido. E com 14 anos ele já podia entrar na escola de marcenaria. E quando ele entrou na escola, ele entrou com medo. E lá ele conheceu outras pessoas. Então tinha um rapaz que dizia: eu vim de outra cidade, quando eu me formar eu vou lá porque meu pai tem uma marcenaria. Outro dizia: eu vim estudar aqui, mas eu não vou parar aqui não. Quando eu me formar aqui eu vou para outro país. Eu quero continuar aprendendo. Ele também tinha sonhos, mas ele tinha medo. Era um medo que estava sempre com ele. E no dia que ele se formou, e cada um de vocês que está me assistindo aqui sabe que o dia da formatura é um dia de alegria, né? Terminou uma etapa, mas é um dia também de tristeza, porque muitas daquelas pessoas a gente não vai ver mais. Então as pessoas vinham se despedir deles e iam dizer assim: eu estou indo trabalhar na marcenaria do meu pai. Ele pensou em pedir para o pai em transformar a garagem da casa numa marcenaria. Mas ele era filho único e o pai não ia negar, mas o pai gostava tanto do carro e o carro ficava na garagem. Ele ficou com medo da reação do pai e não pediu. Ele pensou em pedir para a mãe para ir para um outro país, porque um colega dele ia, ele também queria conhecer outras culturas, aprender, mas a mãe era tão apegada com ele, que ficou com medo da reação da mãe. Então ele também não pediu. E com medo, ele não fez nada. E no dia que ele completou 18 anos, o pai dele, de repente, faleceu do coração. E aí ele foi tomado por um remorso, porque ele começou a se culpar de tudo aquilo que ele não tinha dito para o pai. Ele deveria ter dito para o pai que amava o pai, ele deveria ter ajudado o pai, ele deveria. O remorso tomou conta dele durante 21 dias. No 21º dia, a mãe dele faleceu igual o pai, de repente, do coração. Tinha gente que dizia, inclusive, que parecia que o espírito do marido tinha voltado para buscar a esposa. E aí, ele sem pai, sem mãe, foi tomado por um medo ainda maior. Ele não saía mais de casa de noite porque achava que era perigoso e depois não saía mais de dia. Era um medo que paralisava ele. Então um dia, não aguentando mais viver com medo, ele teve uma visão. Ele pensou assim: eu já sei o que eu vou fazer, vou acabar com isso.
Eu sei, eu vou me matar, eu vou. E aí ele se lembrou que a última vez que ele tinha saído, próximo da casa dele, tinha um lago, e nesse lago tinha uma canoa abandonada. Então ele visualizou assim: eu vou até o lago, se a canoa estiver abandonada, eu trago para casa, construo um caixão e me mato, e acabo com isso. Olha o poder que tem visualizar as coisas e colocar em ação. Naquela noite ele fez exatamente isso. Foi até a lagoa, e na lagoa a canoa estava abandonada. Trouxe para casa e começou a trabalhar. E quando amanheceu, nenhum de vocês, nem eu, acreditaria se eu não confiasse em quem me contou essa história. Quando amanheceu, ele estava com o corpo molhado de suor, mas de frente a uma obra-prima de marcenaria. Nunca ninguém ia dizer que há horas atrás aquilo era uma canoa abandonada. Era lindo, era lindo. E ele tinha essa capacidade, ele tinha essa habilidade para mexer com madeira. E ele tinha até se esquecido disso. Ele tinha esse conhecimento, era maravilhoso. Então ele não cabia dentro dele. Como ele não cabia dentro dele, ele saiu. E quando ele saiu na rua, ele não foi num desses bares. Sabe que vende pão e leite de manhã? Ele entrou no bar e pediu uma cerveja. O dono do bar estranhou na hora, mas não disse nada. Então ele se sentou e sozinho, ele brindou com ele mesmo. E quando terminou, ele estava tão cansado que ele voltou para casa para pensar. E pensando, ele adormeceu. E quando ele acordou, já era de noite de novo. Então ele saiu e voltou com 3 tocos de madeira. E novamente começou a trabalhar. E quando amanheceu, ele estava com o corpo molhado de suor novamente. E de frente a 3 obras-primas de marcenaria. Era fantástico o talento que ele tinha, a habilidade, o conhecimento. Em tão pouco tempo, ele conseguia transformar troncos de madeira em obras de arte. Então, por não caber dentro de si, ele foi de novo até o bar. E quando ele chegou e pediu cerveja, o dono do bar não aguentou e falou: agora todo dia você bebe de manhã? Então ele, sem graça, disse assim: é que eu trabalho de noite. E o dono do bar, curioso, perguntou: você faz o quê? Então ele achou engraçado, porque ele ouviu a sua voz dizendo: eu faço arte, eu sou escultor. E ao se ouvir, ele sorriu e disse: o meu trabalho é bem bonito. O dono do bar, curioso, disse que até a hora do almoço ia lá para conhecer. E foi com um amigo. Das 3 peças, eles compraram 2. O homem pegou o dinheiro e nunca mais deixou de trabalhar. Ele comprou mais ferramentas, mais madeiras. Vinha gente de outras cidades aprender com ele. Ele comprou a casa do lado, que virou uma loja. Esse homem conheceu uma mulher, se apaixonou por ela, e dessa união nasceram 3 filhos, que lhe deram seu maior tesouro, 2 netos. Todos os dias esse homem repetia, fosse na oficina, fosse na loja ou fosse em casa junto com a família. Ele era o homem mais feliz do mundo. E por seus netos e filhos, ele dizia assim: se vocês respeitam a felicidade do vovô e do papai, até o dia da minha morte, ninguém vai mexer no quartinho que tem na casa ao lado, na casa velha, que como ele chamava a primeira casa dele. Lá, trancado a cadeado, está o segredo da minha felicidade. Demorou muito para esse homem fazer a passagem. Quando ele foi, o semblante dele foi de quem cumpriu a sua missão, sereno, tranquilo. E foram as crianças, os mais novos, que lembraram o pai do segredo do quartinho do vovô, do segredo da felicidade dele. Então, quando os pais, com os netos, foram até o quartinho e quebraram o cadeado enferrujado, puderam entrar e ver um lindo e velho caixão. Então eles conseguiram compreender que o segredo da felicidade
do avô e do pai foi ter tido a coragem em vida de enterrar tudo aquilo que impedia ele de ser feliz. Tudo aquilo que impedia colocar as suas habilidades, os seus conhecimentos em prática. Você que está assistindo essa live agora, o que você gosta de fazer? Quais são as suas habilidades? Você já tem facilidade para algo e se esmera para isso? Você está em busca de um conhecimento para se expressar melhor? Ótimo. Mas o conhecimento, ele vai vir com habilidades e com a sua atitude. Eu posso aqui, nesse pouco tempo que nos resta, fazer paralelos e te dar dicas preciosas. Eu chamo de 7 dicas de ouro para uma boa apresentação. Isso também é conhecimento, que é um dos propósitos da gente fazer uma live aqui. A primeira coisa é que eu te dou como dica é ensaiar. Ensaiar. Talvez não saia nada daquilo que você tenha pensado. A história que eu ia contar hoje era outra. Mas o ensaio me favoreceu poder contar. Então, antes de qualquer apresentação, que tal você ensaiar com 2 ou 3 pessoas diferentes? E pegar a opinião real e sincera dela sobre a sua apresentação. Segunda dica de ouro de um grande comunicador é aquecer a sua voz e o seu corpo. A minha voz é naturalmente rouca, eu sou assim, eu tenho uma corda vocal que ela é tortinha. Mas antes de vir no caminho para cá, e eu já dei uma aula antes disso online, eu me preparei. Então, aquecer a voz, o corpo, ou estar relaxado antes da apresentação é importante, né? Eu tenho corações que são uma âncora para mim, eu tenho livros, eu tenho uma música que eu gosto, que me ajuda. Nivele por cima. Vamos pensar sempre que o seu público é composto de pessoas inteligentes e que estão interessadas no assunto que você quer passar. É um erro gravíssimo você falar, não, para quem é, tá ótimo. Que isso? Então, sempre nivelar por cima, né? Eu tenho que ter sempre essa ideia, né? Eu brinquei na outra live, né? Eu falei que se eu fosse um padre, hoje a missa era no Vaticano. Então, se eu estou aqui, eu tenho que nivelar por cima. Eu tenho sempre que imaginar que as pessoas que estão assistindo, elas têm um interesse real e querem se aprofundar sobre isso. Quarta dica de ouro é, bem, seu público é o seu espelho. E agora vou até me ajeitar. Eu sei que às vezes isso dói a gente dizer, mas se você perceber que o seu público está com desinteresse, né? Você percebeu o pessoal na plateia abrindo boca, né? Perceba se isso não tem a ver com o seu reflexo. Muda o seu estado interno. Abre uma nova janela, conta uma história diferente, faz uma dinâmica. Isso é importante. Você precisa, o seu público é o seu reflexo. Quinta dica de ouro, o poder da sua fala. Trabalhando imagens através de palavras. Tenha em mente que essa apresentação pode te influenciar. Então, vou pegar o exemplo aqui da história que eu contei. Eu contei essa história para vocês. Durante a história que eu estava contando, escreva para mim no chat. Você conseguiu visualizar o caixão, a pessoa? Escreva para mim. O menino, a habilidade. Durante a narração, você conseguiu sair daqui para um outro lugar? Seja franco, escreva para mim. A sua participação é importante. Muito bem. Respeito ao público é fundamental, né? O respeito que vem da questão de você nivelar por cima, a pontualidade é uma forma de respeito para o público. Aqui na casa, isso é um mantra, é religioso. A gente respeita o horário para começar e para terminar. A gente vai terminar às 8 horas, são 19h41.
Isso também é um respeito. Se tiver muito interesse, quando acontece, às vezes, num curso online da casa, muita gente deslumbrada porque está descobrindo ferramentas e fala, puxa, que legal, eu quero saber mais, vem uma pergunta, às vezes passa um pouco pelo interesse da plateia, pelo interesse dos alunos no curso, e aí a gente faz um acordo, tudo bem? Podemos mais 10 minutos? São muitas perguntas, a gente grava e manda depois, porque a gente sabe que cada um tem o seu horário. Isso também é respeito. E a 7ª dica, que eu considero para mim a fundamental, que lembra o que o Brian fez no TED, conte histórias e seja congruente, né? Faça aquilo que você fala. Isso é importante. A plateia percebe isso, viu? Ela percebe se você está à vontade, se você não está à vontade. Percebe se você tem segurança para aquilo que você está falando, se a sua voz está titubeando, né? A gente vê isso, você está vendo agora, quantos jornalistas se emocionaram com tudo que está acontecendo, né? Quantas vezes você estava assistindo uma apresentação e você vê o não verbal, né? A figura, o jornalista ele não falou, mas ele está ali, a expressão dele, ou então a voz sai um pouco embargada, ele está emocionado por aquilo que está acontecendo. Então, é muito importante você perceber isso, que é o que os grandes comunicadores falam e fazem. Aqui entrou em como é que a gente junta tudo isso. Numa live, a gente costuma abrir para dizer o que é que precisa. O como são ferramentas que você vai praticar. Lembrando que hoje em dia a gente tem conhecimento muito fácil na internet. Você pode ver vídeos, você pode comprar livros, mas nada substitui a experiência de um curso, né? Aqui nós desenvolvemos o modelo REACH, que são 4 palavrinhas que formam essa sigla. A primeira é recursos, onde eu trabalho os meus recursos internos. A segunda, o estímulo que eu tenho para influência, né? Como influenciar. A terceira, a criatividade, né? Que vai permitir que você possa improvisar, né? Os grandes comunicadores acessam os seus recursos, os grandes comunicadores sabem da influência que tem o verbal ou o não verbal, né? Quando eu estou falando, né? A escolha das palavras que vai me levar para o estado. Era uma casa velha, é outra casa. Era uma casa velha abandonada, é outra casa. E assim sucessivamente. Que imagens eu vou criando com a influência das minhas palavras? Qual é a minha criatividade para eu poder mudar? Tá aqui desse jeito, vou fazer diferente. E, finalmente, o estímulo das histórias. Que você pode esquecer de tudo que eu falei durante essa live, mas eu duvido que você vai esquecer de uma história que tem uma imagem tão forte como essa, do menino que tinha dons e que tinha esquecido dos seus dons, que tinha esquecido da sua habilidade, que se você tem o dom e não pratica, não quer dizer nada. E aí olha a surpresa que ele tem quando ele começa a trabalhar com madeira. Ele tinha esquecido como era bom, ele não cabe dentro de si, como ele é reconhecido por isso. As pessoas vêm de outros lugares para aprender com ele, né? Como ele muda o estado ao dizer, eu sou o homem mais feliz do mundo. Que privilégio a gente poder dizer isso para filhos e netos, né? Eu estou congruente, eu estou com o meu propósito, eu estou com a minha missão, eu sei comunicar o que eu quero. Agora eu vou pedir para que vocês coloquem perguntas, a gente tem aí um tempo de perguntas, né? 19h45, então escrevam as suas perguntas, porque eu tenho um convite imperdível para você. Se tudo isso que eu estou falando para você fez sentido, você fala assim, nossa, isso é legal, eu quero entender, eu quero conhecer mais. Então você está na live e no lugar certo. Você conhece alguém que precisa disso? Já já essa live vai estar disponível, você compartilha. Porque aqui eu vou ter o prazer de estar à frente de um curso chamado O Poder da Comunicação. E nesse curso, justamente, a gente vai vivenciar e receber ferramentas e praticar, né? O conhecimento vai virar habilidade, vai virar atitude, você vai ter ferramentas de recursos, ferramentas para trabalhar a sua linguagem, a sua influência, você vai ter estímulos, você vai ter para trabalhar a sua criatividade e histórias.
E aí você vai ser convidado para participar de 4 encontros online, ao vivo, né? A gente vai estar interagindo, e essas aulas vão ficar à disposição para você por 1 ano. Fora tudo isso, tem um material lindo que você recebe, que é material de apoio, né? Com bibliografia, com artigos, com exercícios. E já começa agora, no dia 15 de junho, na próxima segunda-feira. Então, a gente tem uma promoção para você que está aqui, e o meu convite para que você possa fazer esse curso com 50% de desconto. Por isso, o motivo da gente estar aqui, do Guilherme, da Verônica, do Johnny, fazer esse convite tão carinhoso, para eu poder falar um pouco mais do que é o curso e fazer esse convite. Porque uma coisa é eu gravar um vídeo de 15 segundos por Instagram falando: o curso é ótimo, o poder da comunicação. Outra coisa é ter essa oportunidade de fazer você aqui, num curto espaço de tempo, com uma história, vivenciar isso. Então, no dia 15, segunda-feira, a primeira aula. Depois, na quarta-feira, dia 17, a segunda aula. Aí você tem uma semana com exercícios e com coisas de casa. Você volta no dia 22 para a terceira aula, que é a aula que a gente vai falar de criatividade. E termina no dia 24 com conexão, com storytelling, né? Que é a palavra da moda que tanta gente fala, né? O quanto é importante marcas e pessoas contarem histórias. Então, este curso está com uma promoção imperdível que você pode fazer em 12 vezes no seu cartão. Ou seja, você nem sente e você vai ter uma ferramenta à sua disposição. Uma caixa de ferramentas durante 1 ano para você consultar. E com a qualidade da SBPNL, que isso é muito importante, né? Você vai ter um certificado que tem um selo da SBPNL. E para mim, que faço isso há tantos anos, eu tenho 52 anos de idade, e desde os 24, eu trabalho com teatro, com formas de expressão, eu poder estar tendo essa oportunidade, nessa época, de trazer um curso como esse, para mim é um grande prazer. Eu tenho certeza que o curso vai te ajudar com muitas ferramentas e muitos recursos para você poder ser um melhor comunicador, que no fundo é tudo aquilo que a gente quer. Ser melhor compreendidos, ter uma equipe que apoia mais, motivar mais as pessoas, ser um pai melhor, uma mãe melhor, poder ser um melhor companheiro para os dias de sol e para os dias de chuva também. Eu sou suspeito de dizer, mas esse convite pode ser uma verdadeira luz em tempos que a gente vive e que muitas vezes estão nublados ou até sombrios. É isso. Agora eu quero que vocês me contem tudo. Tem perguntas já, Verônica? Ou esse é uma plateia que está hipnotizada pela história e ninguém perguntou? Muito bem. Já tem uma pergunta aqui sim, Alê. Que dica você daria para a gente ampliar o nosso repertório de histórias? Como eu faço, né, para encontrar isso e ampliar essa possibilidade? Maravilhoso. Olha, vou primeiro advogar em causa própria, né? E como eu sou autor de livros, eu gosto de sempre incentivar as pessoas a lerem no online, né? E no digital e em papel. Eu adoro pegar no de papel, mas as histórias, elas nos inspiram. No papel, você consegue, online também, se você tem um Kindle, você consegue grifar, ver, mas trazer isso para o sinestésico, né? Essa história mexeu comigo. Se essa história mexeu com você, de alguma forma, ela está falando com uma das suas partes aí dentro. Então é importante eu reler. Essa história eu não gostei de cara. Talvez também essa história esteja tocando num ponto importante para você. Então, como é que eu amplio isso? Eu, por conta da pandemia, no meu canal do YouTube, me desafiei a gravar por semana 3 novas histórias. São contos curtos, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam que veem no celular, né? Então, eu coloco no Instagram, que se chama Aprender com Histórias. Que o objetivo é esse, que a história seja curta e te traga um aprendizado. Então, é Aprender com Histórias. Ou no YouTube. Lá no Aprender com Histórias,
Tem vários livros no Instagram, mas a gente coloca uma ampla bibliografia para estimular as pessoas a contarem histórias. Então, acho que vale muito a pena você seguir lá no Instagram o Aprender com Histórias, ou no canal do YouTube, que você tem a chance de ver os vídeos. Também eu estou muito feliz com a resposta. São todos contos para falar de sabedoria, são contos leves, né? Alguns um pouco mais como esse que eu contei, esse é um conto de ensinamento, que é essa história do carpinteiro. Mas o repertório, ele se dá a partir do momento que eu me permito experienciar. A Bíblia é um grande livro de histórias, né? Espetacular, com contos, com ensinamentos maravilhosos. O que às vezes não ajuda muito é a tradução que veio, ou o trauma que eu tenho, que às vezes a pessoa não gosta. Eu não estou falando de religião, estou falando como livro mesmo, como histórias que inspiram. Muito bem. Nabil colocou uma pergunta junto com uma metáfora. Nabil, Ele é o Nabil. Olha lá. Maior criatividade vem de maior repertório. Como uma cesta cheia de frutas saborosas, perfumadas e coloridas? Exatamente isso. Olha, se eu tenho só um tipo de fruta, é isso, laranja, serra d'água. Se eu tenho uma cesta que tem caqui, tem maçã, tem pera, eu tenho opção, eu posso saborear. E a metáfora da fruta é maravilhosa, porque você colhe a fruta, você tem a oportunidade de saborear. Então, Nabil além de ser uma das pessoas que trabalha aqui na casa, ele é uma pessoa maravilhosa, é um homem de profundo conhecimento, professor universitário, né, ator de formação. Então, muito obrigado por você estar aí, Nabil, e é um homem que tem um repertório enorme de histórias, de contos árabes, histórias de Nasruddin. Obrigado, viu? Muito bem. E aí tem gente pedindo mais uma história. Deixa eu ver o horário, né? Eu coloquei como regra de ouro, né? Mas dá tempo de contar mais uma história assim. A gente tem aqui 7 minutos. Pode ser? Da outra vez que eu vim, eu não contei aquele conto do Gilberto de Mestein, não, né? Não contei. Essa é uma história que tem muito a ver com... Vou contar ela. Meu coração está pedindo, se você conhece essa história, quando você ouve novamente, é uma outra oportunidade que a história te dá. Então, as grandes histórias de ensinamento, elas podem ser contadas diversas vezes. Elas continuam inspirando. E cada vez que você ouve, você vê sob uma ótica diferente. Era uma vez um homem que tinha uma capacidade extraordinária para estudar. Ele estudava, ele lia, ele trabalhava muito, mas o que ele tinha de mais admirável era a sua fé. Ele tinha uma fé em Deus inabalável, e Deus gostava desse homem. Deus gostava tanto que Deus deu um presente para esse homem. Permitiu que ele, em vida, tivesse a oportunidade de conhecer o céu e conhecer o inferno. Quando o homem em vida chegou no inferno, ele tomou um susto. O inferno era um lugar enorme. Para sua surpresa, o inferno tinha muitas mesas. O inferno estava lotado de gente. Sobre essas mesas tinha todo tipo e qualidade de comida. No inferno, todas as pessoas possuíam as mãos tortas. Então elas pegavam alimento e não conseguiam colocar na boca. E passavam a eternidade se degladiando umas com as outras, agonizando de fome, em frente a uma mesa cheia de comida. Quando o homem chegou no céu, o espanto dele foi maior. É porque o céu era muito parecido com o inferno. O céu, para sua surpresa, estava cheio de gente. O céu era um lugar enorme. No céu havia muitas mesas. Sobre essas mesas, todo tipo e qualidade de comida. E no céu, todas as pessoas também possuíam as mãos tortas. A diferença é que no céu, ninguém passava a eternidade agonizando de fome em frente a uma mesa cheia de comida.
Porque no céu, eu que possuía a mão torta, podia pegar o alimento e alimentar a pessoa que estava do meu lado. E a pessoa que estava do meu outro lado, por sua vez, possuía a mão torta, podia pegar o alimento e me alimentar. Então, meus amigos, a história nos ensina que muitas vezes a diferença da gente estar no céu ou estar no inferno é a preocupação legítima com a pessoa que está do nosso lado. É a compaixão. É um amor desprovido de qualquer interesse, que faz tanto bem para quem recebe. E acreditem, muito mais para quem tem a generosidade de doar. Meu objetivo com essa live é que você saia encantado pelo mundo das histórias e com o desafio de se tornar um comunicador melhor. Claro que eu quero te ver no curso. Para mim vai ser muito bom poder trocar, saber que você veio através da live, que de alguma forma o conhecimento que a gente tratou aqui hoje chegou direto na sua mente, no seu coração e te estimulou a conhecer mais. Eu vou ter muito prazer em receber vocês aqui e o meu objetivo é que cada um de vocês possa se sentir de verdade no céu. E para isso, a gente vai precisar se comunicar melhor, de forma verbal e não verbal, com a pessoa que está do nosso lado. Se colocar no lugar do outro e descobrir qual é a melhor forma da gente comunicar para viver num mundo com mais igualdade, com mais conhecimento e da forma como eu acredito, com mais atitudes de amor. Muito obrigado. Podemos encerrar no horário, ainda faltando 2 minutos. Mais uma pergunta que apareceu aqui. Que é assim, o Daniel pergunta, né? Posso inventar ou construir histórias para ilustrar verdades? Pode, né? Na verdade, você pode trabalhar com metáforas. O meu conselho é que vocês... agora eu vou falar um pouco do curso, porque tem muito a ver. Quando você chega no módulo de histórias no curso, você aprende a estrutura da história, que é além do começo, meio e fim. Então, muitas vezes, você já viu, provavelmente, Daniel, uma pessoa que começa a contar a história te prende a atenção e, de repente, a história vai para um lugar e você fala, não está me convencendo, e você desliga. É um problema de estrutura. Então, quando a pessoa fala assim, então eu vou inventar uma história, o ideal é que ela tenha repertório, né? Por isso que o módulo 3 desse método do REACH é a criatividade. É eu ter a criatividade de investigar, de fazer, criar, mas baseado em quem veio antes. Shakespeare fazia isso, né? Vocês sabiam que um argumento de uma peça de Shakespeare é inédito. Todos os outros eram baseados em histórias que já existiam. E isso não tira em nada a genialidade dele, nem o que ele fez para a literatura mundial, pela língua inglesa, né? Mas ele se baseava em histórias que já existiam para poder recriar, né? A mais famosa era uma história, um mito grego, de Píramo e Tisbe, que são 2 adolescentes que são de famílias rivais que se odeiam. E os adolescentes se apaixonam. E essa história você já conhece o final, porque ela chegou até nós como Romeu e Julieta. É isso, quer dizer, é tudo isso. Venha fazer parte do curso, se inscreva hoje mesmo, aproveite agora, aproveite que a gente está com 50% de desconto, passando a pandemia, não vai ter mais, vai voltar ao preço como é, né? Você que conhece a qualidade dos cursos da casa sabe disso. Se inscreva, venha fazer parte, seja o melhor comunicador e o melhor contador de histórias. Beijo, obrigado Guilherme, obrigado Verônica, obrigado Johnny, obrigado Gilberto pela abertura, pelo coração e pelo grande mestre que você é.